Em uma pequena cidade litorânea, onde o mar sussurra histórias antigas e as ruas de paralelepípedo guardam segredos em cada esquina, vivia Clara, uma jovem artista plástica que pintava mais com o coração do que com as mãos. Seu ateliê ficava no andar de cima de uma casa antiga, de frente para o mar. Suas janelas de vidro viviam abertas, permitindo que o sal do oceano temperasse suas telas com lembranças e sonhos. Clara era conhecida pelos moradores como a Moça das Cores. Sempre sorridente, sempre com tinta nos dedos. Apesar de rodeada de beleza, levava uma vida simples e solitária. Seus quadros falavam muito, mas ela pouco. Havia aprendido cedo que o amor podia machucar, e desde então se protegia atrás de molduras e pincéis. Do outro lado da cidade, em uma cobertura moderna de concreto e vidro, vivia Rafael. Jovem empresário do ramo imobiliário, herdeiro de uma das maiores construtoras da região, ele enxergava valor em números, projetos e metas. Para ele, sentimentos eram ruído, algo que se colocava em segundo plano diante das negociações e da razão. Mas tudo começou a mudar quando, durante uma visita técnica ao centro histórico, Rafael avistou uma mulher na janela de um sobrado antigo. Ela pintava com os olhos fechados, guiada pelo vento e pela intuição. Por algum motivo, ele parou. E pela primeira vez em muito tempo, esqueceu a pressa. Ali, entre um prédio condenado e uma alma livre, nasceria uma história que nem os contratos seriam capazes de limitar. Uma história onde amor, arte e escolhas iriam se encontrar e se transformar. Já imaginou se o amor verdadeiro surgisse entre dois mundos completamente opostos? Continue assistindo e descubra como um encontro inesperado pode mudar tudo. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias como essa. Rafael caminhava apressado pelo centro da cidade, guiado por relatórios, plantas e prazos. A construtora havia adquirido imóveis antigos para reformar e transformar em modernos espaços comerciais. Para ele, era apenas mais um projeto, mais uma esquina a ser redesenhada. Mas naquele dia, algo fugiu da rotina. Ao parar diante de um casarão de fachada azul desbotada, seus olhos foram atraídos para o alto. Ali, numa janela de vidro entreaberta, havia uma jovem envolta em tintas e silêncio. Ela pintava como quem dançava, leve, concentrada, entregue. Foi só um instante, mas suficiente para fazê-lo parar. O telefone tocava, o engenheiro o chamava, mas Rafael não se moveu. Havia naquela imagem algo que lhe escapava, uma tranquilidade rebelde, um tipo de beleza que ele não sabia nomear. Clara percebeu o homem lá embaixo, de camisa social e olhar perplexo. Sorriu com leveza, como quem cumprimenta o acaso. Depois, voltou à sua tela, mergulhando de novo no mar de cores. Para ela, olhares vinham e iam. O que ficava era a emoção impressa na tela. No dia seguinte, Rafael voltou. Não avisou ninguém. Passou pela mesma rua, olhou para cima e lá estava ela. Dessa vez, Clara estava no parapeito, desenhando o céu em tons de lilás. Quando o viu, arqueou a sobrancelha, curiosa. "Você sempre olha para cima quando anda por aí?" Ele riu, surpreso com a espontaneidade. "Só quando há algo bonito o suficiente para me fazer parar." Ela não respondeu. Apenas o desenhou de memória naquela noite. Na terceira visita ele subiu. Disse que queria conhecer o interior da casa para fins profissionais. Mas a verdade era outra. Queria entender por que aquele lugar parecia resistir ao tempo, ao lucro e ao esquecimento. Clara o recebeu sem cerimônia, com as mãos sujas de tinta e um avental florido. "Aqui não se entra com pressa", avisou. E ele, pela primeira vez, desacelerou. Enquanto ela mostrava suas obras, Rafael sentiu algo inusitado. Inveja. Não da arte, mas da liberdade. Daquela maneira crua de existir,
sem precisar justificar tudo com lógica. Clara falava de luz como quem fala de sentimentos, e ele tentava traduzir aquilo em planilhas invisíveis na mente. Naquela tarde, ele não anotou nada, não tirou fotos. Saiu de lá com as mãos vazias e o coração cheio. Percebeu que havia encontrado algo que não podia ser construído com cimento ou aço. Talvez, pela primeira vez, tivesse encontrado a cor que faltava na sua vida. Desde aquele dia, Rafael passou a visitar o ateliê com frequência. Nunca marcava hora, nunca trazia motivos claros. Apenas aparecia, como quem se deixava guiar por algo além da razão. Clara o recebia com a naturalidade de quem acolhe uma onda. Sabia que viria, mas não tentava segurá-la. Aos poucos, o estranho engravatado começou a se despir da formalidade. Trocou o blazer por camisas dobradas, os sapatos por tênis. Passava horas observando Clara pintar, tentando entender como sentimentos se transformavam em cor sem que ela dissesse uma só palavra sobre si mesma. "Você sempre foi assim, calada?" Ele perguntou certa vez. "Só falo quando a tinta não dá conta", ela respondeu com um leve sorriso. A intimidade crescia devagar, como plantas nascendo em rachaduras. Rafael, acostumado a decisões rápidas, se viu envolvido por um tempo mais lento, mais profundo. Descobriu que Clara morava sozinha desde os 17, que vivia da venda de quadros para turistas e que tinha um medo antigo de perder tudo que amava. Por isso, evitava amar de novo. Em troca, ele começou a contar sobre si, sobre o pai exigente, a mãe distante, a infância marcada por metas e medalhas. Falou dos apartamentos que construía, dos números que guiavam sua vida e da estranha sensação de vazio mesmo depois de cada conquista. "Quando entro aqui, esqueço quem eu sou lá fora", confessou, olhando para as janelas abertas. Clara pintou um quadro só com tom cinza e uma pincelada vermelha no centro. Quando mostrou a ele, disse: "É você. Ele não entendeu. O cinza é tudo o que você foi ensinado a ser. O vermelho é o que você é quando está aqui." Naquela noite, Rafael voltou para casa em silêncio. Parou diante da vista panorâmica de sua cobertura e, pela primeira vez, não viu nada. O concreto parecia frio, morto. Sentiu falta do cheiro de tinta, do som do mar e das perguntas que Clara não fazia, mas que o faziam refletir mais do que qualquer palestra. Dias depois, levou para ela um presente, uma pequena tela em branco e junto um bilhete. "Quero aprender a pintar o que eu ainda não sei sentir." Clara segurou a tela, olhou para ele com os olhos brilhando e disse: "Então vamos começar pela cor mais difícil, a da entrega." O vínculo entre eles se intensificava como pinceladas sobrepostas em uma tela antiga. Rafael começava a esquecer o som dos e-mails e a lembrar do som do mar. Clara, por sua vez, começava a se permitir sonhar com algo que ia além das cores, talvez com o amor. Mas toda a história de encontro carrega consigo a ameaça da separação. A construtora de Rafael decidiu acelerar o projeto de reforma do centro histórico. O casarão de Clara, considerado estrutura condenada, estava no topo da lista para desapropriação. Rafael soube da decisão durante uma reunião. O nome da rua, o número da casa, tudo estava ali, preto no branco. Sentiu um aperto no peito que nenhuma cláusula legal poderia justificar. Pela primeira vez, desejou que um projeto não fosse adiante. Naquela tarde, Clara o esperava com um sorriso. Tinha preparado café e cortado frutas. Estava pintando um quadro novo, um barco no meio de uma tempestade. Ele hesitou ao entrar, como se estivesse traindo algo sagrado ao trazer más notícias para aquele espaço. "Preciso te contar uma coisa", começou com a voz pesada. Ela parou de pintar. "Eu sei." Ele a olhou surpreso. Clara apontou para o jornal dobrado na mesa. A manchete anunciava:
Nova revitalização do centro histórico começa nos próximos meses. Ela não parecia surpresa, mas magoada. Você sabia que isso ia acontecer desde o início? Não, eu juro que não. Ele respondeu. Mas agora que sei, quero impedir. E você consegue? Ele abaixou os olhos. Não sei. Clara ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse, isso é maior do que a gente, Rafael, e é por isso que nunca me permito apegar. No fim, tudo vai embora. Ele segurou a mão dela. Eu não quero ir embora, nem deixar que você vá. Então prove. Ela sussurrou com os olhos marejados. Mostre que nem tudo precisa seguir os planos. Naquela noite, Rafael não dormiu. Escreveu cartas, ligou para sócios, buscou brechas legais. Pela primeira vez, lutava por algo que não se media em metros quadrados. Lutava por uma história, por um lugar, por alguém. As semanas seguintes foram de luta silenciosa. Rafael passou a se dividir entre reuniões estratégicas e idas ao casarão. Deixou de ser apenas um herdeiro de construtora e passou a ser alguém disposto a defender algo com o coração. Algo que ele ainda não sabia nomear, mas sentia crescer a cada dia. Ele contratou um engenheiro independente para avaliar a estrutura da casa. O laudo foi claro, com reforços simples, o imóvel podia ser preservado. Aquilo era tudo que ele precisava. Levaria o caso ao conselho da empresa e sugeriria a reintegração do casarão como patrimônio artístico da cidade. Enquanto isso, Clara pintava como nunca. Cada nova tela trazia o reflexo do que ela vivia. Esperança, medo, ternura. Seus quadros começaram a chamar atenção. Visitantes passavam pelo ateliê, alguns levavam obras, outros ficavam só para ouvir a música suave e sentir o cheiro de café coado. Você está diferente, disse ela a Rafael certa manhã. Ele sorriu, observando as mãos dela cobertas de azul. Talvez eu só esteja me tornando quem eu devia ter sido desde o começo. Ela o convidou para pintar junto. Rafael hesitou, mas pegou o pincel. Desenhou linhas tortas, manchas, rabiscos, riu de si mesmo. Clara o olhava com carinho, como quem assiste alguém desaprender o mundo para reaprender o essencial. Na tela, escreveram juntos uma frase. Nem tudo que precisa durar nasce pronto. Era sobre eles, sobre a casa, sobre tudo que estavam tentando. E construir, sem cimento, sem contratos, só com presença, paciência e verdade. No fim da tarde, Rafael trouxe uma notícia. O conselho vai avaliar minha proposta. Mostrei o laudo, defendi o ateliê como espaço cultural. E eles aceitaram ouvir? Sim. Não sei o que vai acontecer, mas eles ouviram. E isso já é um começo. Clara se aproximou devagar e tocou o rosto dele com as mãos manchadas de tinta. Eu não sei o que você é exatamente na minha vida, Rafael, mas sei que desde que apareceu, as janelas nunca mais ficaram fechadas. Ele a beijou pela primeira vez ali, entre telas secando e luz de fim de tarde. E foi como se, enfim, a arte encontrasse sua moldura. O beijo entre eles não mudou o mundo, mas mudou o que eles esperavam dele. A partir daquele instante, Clara e Rafael não eram mais dois que se encontravam. Eram dois que se pertenciam, mesmo que não soubessem como explicar isso ao resto do mundo. A cidade continuava em movimento. As reformas seguiam, martelos ecoavam pelas ruas, tapumes subiam, mas o casarão azul ainda resistia, intacto, como um segredo bem guardado no coração do caos. Rafael tornou-se uma presença constante no ateliê. Ajudava com molduras, carregava tintas, aprendia a olhar as coisas com mais calma. Clara, por sua vez, permitia-se confiar, algo que há muito tempo não fazia. Pela primeira vez, pintava sem medo do amanhã. No entanto, a decisão do conselho ainda não havia saído. O clima era de incerteza, e mesmo o amor mais sincero se vê desafiado quando o futuro é uma neblina densa. Rafael evitava trazer notícias ruins.
Clara fingia não perguntar. Ambos sabiam, mas nenhum queria dizer. Uma noite, enquanto caminhavam pela praia, ela parou diante do mar e perguntou: se eles mandarem derrubar o ateliê, você vai embora? Não. Mesmo que tudo desmorone? Mesmo assim, ela o olhou em silêncio. Naquele momento, entendeu que Rafael não era uma promessa de futuro, mas uma presença no presente. E isso, para quem já perdeu muito, valia mais do que qualquer juramento. Dias depois, um envelope chegou, selado com o brasão da construtora. Rafael não quis abrir sozinho. Foi até Clara, entregou a ela. Nosso destino pode estar aqui dentro, disse. Ela sorriu, nervosa. Então vamos pintar ele juntos, seja qual for a cor. Abriram a carta. A decisão era inesperada. O casarão seria preservado. Tornar-se-ia oficialmente um espaço cultural da cidade, com o ateliê mantido como exemplo de arte e resistência. Rafael respirou fundo. Clara chorou em silêncio. Depois o abraçou e aquele gesto foi mais forte do que qualquer palavra dita até então. Eles tinham vencido. Não por força, nem por dinheiro, mas por acreditar. Meses se passaram desde a decisão que mudaria tudo. O casarão azul foi restaurado sem perder sua alma. As janelas ganharam reforços, as paredes novas de mãos de tinta, mas cada detalhe respeitava a história que ali vivia, a arte que resistia. Clara agora expunha suas obras para visitantes de todo o país. O ateliê virou ponto turístico, mas ainda guardava um recanto silencioso, onde só ela e Rafael entravam. Um canto feito de lembranças e sonhos sussurrados. Rafael, por sua vez, seguiu na construtora, mas com um novo propósito. Lutava por projetos mais humanos, mais sustentáveis. Tornou-se um defensor de histórias que não podiam ser compradas ou reconstruídas. Isso, no fundo, era reflexo do que Clara havia pintado em seu coração. Eles não oficializaram o relacionamento com alianças ou festas. Era algo mais sutil, mais sólido. Um amor sem moldura, mas que preenchia todos os espaços. Viviam sob o mesmo teto, entre tintas e relatórios, entre cafés compartilhados e silêncios confortáveis. Certa tarde, Rafael trouxe um presente inusitado, uma janela antiga, restaurada. Estava guardada no depósito da construtora. Achei que devia voltar a enxergar o mundo. Clara riu, emocionada. Parece que agora ela enxerga melhor do que nunca. Instalaram a janela no fundo do ateliê, voltada para o mar. Não servia para ventilar, nem para decorar. Servia para lembrar que, às vezes, tudo o que precisamos é de uma fresta por onde entre luz. Ali, com as mãos entrelaçadas, eles compreendiam o que tinham construído. Não uma casa, nem uma carreira, mas uma história onde o amor era o alicerce e a coragem, o teto. Clara pintou um último quadro para encerrar a série que batizou de Janela de Dentro. Nele, dois rostos se fundiam num só, entre tons quentes e traços suaves. Ao fundo, um céu dourado. Era eles, era tudo, era o fim e também o eterno recomeço. Se essa história tocou seu coração, deixe um comentário contando qual foi sua parte favorita. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos romances incríveis que estamos preparando para você.